Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Bendito é o nome daquele que é, que foi e que sempre será os reis dos reis, nosso Messias, Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Igreja, por qual motivo que a gente vem, que a gente acorda de manhã, num domingo, né, que a princípio seria um dia que as pessoas dormiriam até mais tarde, que as pessoas ficariam em casa. Aí você acorda cedo, né, se arruma, né, toma o seu café da manhã e vem para a casa do Senhor. Para quê? A gente vem para a gente receber o alimento. A gente vem para a gente receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Porque assim diz o Senhor Jesus, que a palavra dele é o alimento daqueles que estão em Jesus Cristo. Então é por isso que a gente faz, né, para muitos às vezes é um sacrifício, né, mas para a gente que está em Cristo não deve ser um sacrifício, né, a gente tem que vir com amor, né, com felicidade. E a gente vem para receber essa semente que é a palavra de Deus, né. Então, Jesus Cristo, ele, nas suas várias pregações, ele falava muito da forma usual que a gente fala, mas ele falava muito através de parábolas. Jesus Cristo, quando estava pregando para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para as multidões, ele falava através de parábolas. O que é uma parábola? A parábola é uma história real ou ficta, inventada, em que Jesus ele mostra para a gente, ele ilustra algo no mundo espiritual. Então é por isso que Jesus, ele falava através de parábolas, né? Geralmente ele usava a vida corriqueira das pessoas, né? O modo de viver daquelas pessoas, daquela região, né, ali da Palestina. Então, Jesus pegava o dia a dia dessas pessoas, e ele, em cima do dia a dia dessas pessoas, ele lançava uma parábola e falava em parábolas. Só que a parábola, irmãos, ela, para muitos, ela não era algo claro, né? Muitos não entendiam as parábolas, né? Outros já entendiam. Mas por que isso acontecia? Porque Jesus, o reino dos céus, ele não é perceptível a nós. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos visualizar. E as parábolas, as 4 primeiras parábolas, elas têm a intenção de nos mostrar os mistérios do reino de Deus, os mistérios do reino dos céus. Mas muitos não entendiam, né? Então, qual que era a intenção de Jesus? Era revelar para alguns e ocultar para outros. Essa era a intenção. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que independente do que ouve, independente do que lê acerca de Jesus, essas pessoas têm um coração muito duro, essas pessoas têm um coração muito incrédulo. E por mais que você fale, né, não vai adiantar. Existem pessoas assim, né? A gente pode pegar ali o exemplo, na época de Jesus, dos fariseus, que independente do que Jesus falava, eles não aceitavam. Eles crucificaram Jesus Cristo. Eles tinham um coração duro. E hoje a gente vai falar acerca, né? Vou pedir para o nosso irmão Luiz colocar aí no texto de Marcos 4. A gente vai falar hoje sobre a parábola do semeador. Então a parábola, irmãos, ela nos mostra uma história, né, com uma lição de moral. É basicamente isso. Então a gente vai abrir, quem puder abrir na sua Bíblia. Está projetado aqui? Ah, tá. E outra vez, começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. E sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina:
Ouçam, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outra a 60, e outro a 100 por um. A gente vai ficar por aqui, daqui a pouco eu continuo. Irmãos, então essa é a parábola do semeador. Qual que é o contexto? Jesus está falando acerca de um homem que saiu a semear, né? O semeador, geralmente, ele usava uma mochila, né, um bornal aqui na cintura, e ele saía arremessando a semente. E ele arremessava a semente nos solos. Só que muitas das vezes essa semente, ela caía em solos diferentes. Não era no mesmo solo. Então ele lançava a semente caía em um determinado solo, depois caía em outro e depois caía em outro. De modo que o resultado não era o mesmo para cada semente lançada. Então a gente pode dividir essa parábola aqui, irmãos, em 3 partes. A primeira parte é essa que tem o semeador, que sai a semear. A segunda parte é a semente, que cai nos diversos tipos de solo. E a terceira parte são os diferentes resultados. Quem que é o semeador aqui? O semeador aqui é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o semeador. O que é a semente? É a palavra de Deus. Então a semente é o evangelho de Jesus Cristo, é a palavra. Quem são os solos? Os solos são as pessoas. Mais especificamente, o coração de cada pessoa. Então aqui no primeiro solo, o semeador lança a semente, e essa semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Irmãos, aqui são pessoas, a palavra fala que a semente caiu à beira do caminho. Então são aquelas pessoas, irmãos, que elas não estão em Jesus Cristo. São aquelas pessoas, o que nós temos geralmente à beira do caminho? Pessoas que passam, que param, mas que vão embora. São aquelas pessoas que elas são andarilhas, ciganas, né? Elas não têm raiz. De modo que essas pessoas, elas têm o quê? Elas estão à beira do caminho, elas não estão em Jesus Cristo. Então elas têm um coração duro. Mas o que quer dizer quando Jesus fala que vieram as aves e a comeram? Ele explica aqui que Jesus explica que as aves é o próprio maligno, é o próprio Satanás. É quando a semente é lançada, mas a pessoa, por conta daquele coração duro, o diabo vem e arrebata a palavra de Deus. Ela nem chega a ser semeada. A palavra de Deus nem chega, vou nem dizer frutificar, ela não chega nem germinar. Então são aquelas pessoas que não aceitam, que não querem, né, que já têm a sua plena convicção. E na época de Jesus, os apóstolos perguntavam: Senhor, mas tu diz que é o Filho de Deus, o Filho do homem, veio anunciar as boas novas do reino, mas o teu povo te rejeita. Por quê? É isso aqui. Jesus lançava a palavra, mas o diabo arrebatava. Então, por isso que muitos queriam a morte de Jesus. Porque eles não estavam em Cristo. Eles não aceitavam. Então, Jesus explica que são pessoas que estão fora do caminho.
E não tem como, irmãos, uma palavra, ela frutificar, ela germinar, ela crescer, com pessoas que não estão em Cristo. Porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não tem como essa semente que foi lançada gerar bons frutos, germinar, frutificar. Eu me lembro uma vez que eu conheci uma determinada pessoa, isso já tem um tempo. Aí ela falou que estava um certo dia debaixo do seu prédio ali na Asa Norte, e veio vindo um crente com a Bíbliazinha debaixo do braço, e o crente parou na frente dessa pessoa, e quando o crente foi abrir a boca, a pessoa falou, não vou, fala para ele que eu vou ficar aqui, e que eu não vou sair daqui, eu não vou. Presta atenção aqui, irmãos. Aqui a palavra nem chegou a ser lançada. O diabo já arrebatou logo quando saiu, que ia sair da boca do crente. Então a pessoa estava falando que não ia para Jesus. E ele falou que o crente arregalou o olho, ficou todo desconcertado. Então é a pessoa que se encaixa aqui. As pessoas de coração duro. As pessoas que, por mais que você fale de Jesus, se a pessoa ela não mudar o coração dela, são as pessoas que vão ficar sempre à beira do caminho. Elas nunca vão receber a semente, de forma que essa semente nunca vai frutificar nelas. E elas mesmas, elas fecham o reino dos céus para elas. Então essa é a primeira semente que foi lançada. A semente que foi lançada com as pessoas de coração fechado, de coração duro. Esse é o primeiro solo, né? Então, veja bem que aqui a semente nem chegou a germinar. Tá? O maligno veio e já arrancou ela de pronto. Nós temos aqui também o segundo solo, que é o solo das pessoas que têm um coração superficial, né? As pessoas que têm um coração superficial. E aqui ele fala, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Então, qual que é a situação aqui, irmãos, no segundo solo? Esse segundo coração. São as pessoas que têm um coração superficial. Até tem ali uma camada muito fina de terra, uma camada fina. Só que por baixo da terra tem o quê? Pedras. E isso é algo muito comum naquela região ali da Palestina, de Israel, né? O solo lá não é dos mais propícios para a plantação. Então lá tem a maior parte da terra, dos locais de plantação, não são locais propícios para a plantação. Até tem a terra, mas por debaixo tem rochas, pedras. Então é aquela pessoa, irmãos, que chega na igreja, né? Nossa, mas que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Essa palavra transformou a minha vida. Mas, quando ela sai da igreja, na primeira tribulação, na primeira angústia, ela esquece a palavra de Deus. Da mesma forma que ela recebeu a palavra vai embora. Com a mesma rapidez que ela recebeu a palavra, ela sai de perto da pessoa. Então são aquelas pessoas que agem muito na emoção, não agem na reflexão, né? É aquela pessoa que às vezes foi vendido para ela aquele Jesus Cristo que tem aquelas chamadas, né? Venha para Jesus, que seus problemas acabaram. Venha para Jesus, que você nunca mais vai passar por tribulações na vida. Venha para Jesus, que você
vai ser rico, milionário do dia para a noite. Esse é o Jesus que é vendido para essas pessoas. Um Jesus que não condiz com a Bíblia. Até porque o próprio Messias passou pelas tribulações dele. O próprio Messias passou pelas angústias dele. Então não somos nós, a nossa condição humana, a nossa condição de pecadores, que não iremos passar, porque ele mesmo passou. Mas tem muitos locais que vendem este Jesus. E a pessoa acredita. A pessoa acredita, mas na primeira tribulação, ela já abandona tudo. Que foi o que Jesus falou aqui. Outras sementes, elas foram lançadas em terreno pedregoso. Essas pessoas ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo abandona. Então, isso que eu acabei de falar, irmãos. Quando a pessoa sai da igreja, quando sai o sol representa a tribulação, a angústia. Essa pessoa, logo de pronto, ela esquece a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não tem raiz. Ela não consegue ficar raiz. Ela tem apenas uma camada superficial de terra no coração dela. A semente chega a brotar, mas o resto do coração dela é rochoso. Com isso, o sol sai e seca a planta. A perseguição, as angústias. Então são essas pessoas que muitas das vezes agem muito por emoção, não é na reflexão, né? Muitas pessoas acham que a partir do momento que entrega a vida para Jesus, a pessoa não vai ter mais problema. E não é assim. Às vezes, muitas das vezes, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é que Jesus quer nos provar. Aí que vem as tribulações. E Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente não tem que achar que a gente entregou nossa vida para Jesus Cristo, que a gente vai ser todo 100% perfeito, que não é. Então as angústias são aquelas coisas internas, aquelas coisas que vêm de dentro. A perseguição é tudo que vem de fora. Então percebo que Jesus Cristo, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, a angústia dele, momentos antes dele ser preso, momentos antes de Jesus ser crucificado, ele estava tão angustiado, mas tão angustiado, que ele começou a transpirar sangue. Ali nós observamos ali no Getsêmani uma batalha entre carne e espírito. E a tribulação que Jesus passou ali foi tão grande que não tem ninguém na humanidade que sofreu igual ele sofreu. Os vasos sanguíneos deles começaram a se estourar e ele começa a transpirar sangue. Mas em nenhum momento ele abandonou o Pai. Pelo contrário, foi nesse momento que ele orou, foi nesse momento que ele encontrou forças para seguir o plano redentor dele, que era a nossa salvação, que é a nossa salvação. Então a gente não tem que achar, né, que o fato, de repente, de estarmos na igreja, não vamos ter tribulações, que a gente não vai passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, seja no trabalho, seja em casa, seja na sua família, né, seja com seus filhos. Nós vamos passar sim. Mas qual que é a diferença, irmãos? É porque aquele que está em Jesus Cristo, ele vai atravessar o oceano. Só que ele vai chegar do outro lado. Só que aquele que não está em Cristo, ele vai afundar no meio do oceano. Essa que é a diferença. Bom, e Jesus aqui fala, então nessa semente no segundo solo, nos corações superficiais, a gente percebe que ela caiu, ela germinou, teve até uma evidência inicial da fé, mas ela rapidamente se seca, né, quando saiu a tribulação, a perseguição e a pressão.
O terceiro solo, ele se refere aos corações com espinhos. Ele fala que outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. O que são esses espinhos, igreja? Essa parábola do semeador, ela é autoexplicativa, o próprio Jesus explica ela. O que são esses espinhos? São aquelas pessoas, isso ele explicando, são aquelas pessoas que ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, os espinhos sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, nesse terceiro solo, a palavra foi lançada. E é um solo até bom, é um coração bom. Mas existem coisas, existem situações aqui, que vão concorrer com a palavra de Deus. Que é isso que ele relatou aqui. É aquelas pessoas que querem a todo custo as coisas do mundo. As pessoas recebem a palavra, ela germina, ela chega a germinar, mas as coisas do mundo são os espinhos. E ele fala, são as preocupações, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra de Deus. Então, aquela pessoa que a todo custo se tornar milionária, aquela pessoa que a todo custo ser rica. Né? A gente não pode entender que são aspirações legítimas, você querer ter um bom carro, é uma aspiração legítima, ter um bom emprego, isso não tem problema nenhum. Né? Você querer morar num apartamento bom, numa casa boa, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando essas coisas, elas tomam corpo no teu coração. Quando essas coisas começam a ser o quê? O seu Deus. Começam a ser o seu ídolo. Então, essas coisas do mundo, elas vão abafar a semente, a planta. E ela vai acabar, ela vai sufocar. Ela não vai ter vida em si mesma. Então, eu posso dar o exemplo aqui do jovem rico. O jovem rico, ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpra os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ele fala, não, mas isso aí eu já faço. Eu já faço isso aí. Agora você vai, vende tudo o que você tem e doa aos pobres. Aí fala, não, aí não. Aí já é demais. Aí não dá. E o jovem rico, ele vira as costas e vai embora muito triste, porque ele tinha muitas coisas. Então são as riquezas, são as coisas do mundo. Inevitavelmente, gente, e foi nessa ocasião que Jesus falou, em verdade eu vos digo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O problema está na riqueza em si? Não. Não é o problema, não é a pessoa ser rica. O problema é o coração da pessoa que fica voltado para aquilo. Esse que é o problema. Né? Deus não quer ver ninguém, irmãos, passando necessidade. Ele é um Deus amoroso, zeloso. Ele não quer ver seus filhos numa situação de ruína. Não. A questão é o dinheiro. Porque o dinheiro compra tudo. Esse que é o problema. Então o jovem rico, ele, diante disso, ele pega e vai embora, muito triste. Né? E ele não segue a Jesus. Por que Jesus falou isso? A gente sabe que ninguém é salvo por obras. Né? Ninguém é salvo por obras. Se o jovem rico doasse e herdasse o reino do céu, ele estaria sendo salvo por obras. Mas, o que Jesus falou? Era só para testar o coração dele. Era só isso. Jesus não queria que ele vendesse nada, não. Era só para testar a pessoa, o coração. E falar, olha, a pessoa que tem muito dinheiro, ela age dessa forma.
Então, essas coisas do mundo, irmãos, elas acabam abafando a palavra, né? Outra coisa que ela fala aqui também, as distrações, né? As distrações do mundo. O que tem abafado demais a palavra de Deus, irmãos? Uma coisa, assim, recente, relativamente nova, né? O que tem distraído a igreja? O que tem distraído o povo de Deus? Principalmente dentro dos cultos. Isso aqui, ó. É a pessoa que vem para o culto e ela começa a entrar em rede social, ela começa a ver o WhatsApp. E isso é tudo o que o diabo quer. Por quê? Ele está arrebatando a palavra de Deus. A pessoa não sabe nem o que está sendo dito pelo preletor, pelo pregador. Então essa é uma forma que o diabo encontrou dentro das igrejas para afastar as pessoas de Cristo. É através do celular, através de tecnologia. A pessoa já passa, muitas vezes, o dia inteiro em celular. Aí naquela 1h30 que fica no culto, ela continua no celular. Lógico, existem situações. Às vezes a pessoa está esperando um telefonema de urgência, tem alguém hospitalizado, aí é diferente. Agora, para estar vendo WhatsApp, rede social, Facebook, Instagram. Então, percebam que as distrações do mundo fazem com que a pessoa receba a palavra de Deus aqui no terceiro solo, ela até germina, mas ela acaba sendo sufocada, né? Aquilo que eu falei, irmãos, aqui nessa questão do terceiro solo, é legítimo a pessoa, ela querer o melhor para ela e para a família dela, não tem problema nenhum, né? O que nós vemos hoje, nos dias de hoje, nas igrejas, infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para a igreja somente visando bens materiais. Tem muitas pessoas assim, que vêm para a igreja, às vezes só para receber uma profecia, só para receber uma revelação, e essa não é a intenção. Então as pessoas começam a fazer aquilo, o centro do coração delas, né? Se a pessoa vem para a igreja e não recebe uma profecia, ela já fica frustrada. Se a pessoa vem para a igreja visando só isso, ela está errada. Ela não pode fazer isso, o cerne do coração dela, o centro do coração dela. E hoje, infelizmente, muitas pessoas encontram nessa situação, né, de se dirigir só para a igreja com a mera intenção de receber uma palavra de riqueza, uma palavra de prosperidade, né? Essa não é a intenção genuína, não é a intenção correta. E agora, irmãos, o quarto solo. Jesus fala: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui ele lança a semente, e a semente finalmente ela vai encontrar o que? Um solo fértil, né? Ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar, né? Aqui ela encontrou uma pessoa convertida, um crente, né, convertido, né, uma pessoa que está apta a receber a palavra de Deus, né, meditar na palavra de Deus, né? Então esse quarto solo aqui são os crentes, né? É um solo que ouve e recebe a palavra. É um solo que acolhe a palavra. Elas são atingidas por essas palavras, nascem para o Evangelho. Elas são santificadas e são atingidas pela santa palavra de Deus. Um coração frutífero, ele produz frutos que vinga e que cresce. Por que vingou? Porque a semente encontrou um solo profundo, porque tinha umidade, porque tinha terra, né? Porque a pessoa, ela começa, né, a aguar esse solo através de oração,
através da leitura da palavra, através do Espírito Santo. Então, esse solo é o solo do crente convertido. Ele explica na frente que outras pessoas são como as sementes lançadas em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então perceba aqui que a semente encontrou o solo perfeito, um solo propício. Mas mesmo assim, a colheita, ela não vai ser igual para todas as pessoas, né? Ele explica, ele fala que vai ser a 60, a 100, a 60 e a 30 por um. Então, vai haver o quê? Diferenciações, né? De pessoa para pessoa. Aí isso vai ser o quê? O que vai dizer se eu vou ter uma colheita de 100, uma de 60, uma de 30? É a busca por Jesus mesmo. É aquela sua entrega diária por Ele, né? Aquele tempo de oração que você tem com Ele, o seu devocional. Então, é a busca pessoal de cada um que vai determinar quem vai produzir mais frutos ou quem vai produzir menos frutos. Tá? O Senhor Jesus Cristo disse que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Em outro contexto, ele foi bem claro que não se contenta com as folhas, né? Ele quer frutos, né? Ele não quer aparências. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Lá no versículo 3, ele está dizendo aqui que o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Agora tem uma coisa aqui, irmãos. Por que nos dias de hoje, temos a palavra de Deus, por que às vezes ela não está dando frutos? O que está acontecendo? Porque tem muito semeador que está semeando palavras de homens. Tem muito semeador que não está semeando o evangelho genuíno, não está semeando o evangelho verdadeiro. É a própria palavra dele, né? Para o quê? Para de repente tentar agradar quem? O solo. Então a gente vive hoje no mundo de um evangelho que foi modificado em laboratório. Um evangelho que não é verdadeiro. Então tem muito semeador que está lançando uma palavra que não é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não modifica. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, vai ser a mesma amanhã. Então, muitas palavras estão sendo semeadas, mas simplesmente para agradar a pessoa, para agradar o solo. Perceba que Jesus aqui, ele lança uma semente genuína, né? Independente se vai agradar A ou B. Então, hoje é o que nós vivemos, um evangelho que foi modificado pelos homens. Não é um evangelho verdadeiro, genuíno, como que o Jesus pregava. Naquela época, você tinha um semeador santo, que era o próprio Jesus. Você tinha a semente, que é a palavra de Deus, poderosa, genuína, verdadeira. E o que tinha de peculiar eram os solos. 4 solos diferentes. O que nós temos hoje? Nós temos semeadores estragados. Nós temos uma palavra estragada, que não é a palavra de Deus, que muitos lançam a palavra a seu bel prazer, e nós temos os solos, que continuam os mesmos, né? Aquela pessoa que está à beira do caminho, aquela pessoa que tem um coração superficial, quando sai o sol, as perseguições, as tribulações, ela esquece a palavra. As pessoas que estão muito preocupadas, terceiro solo, as pessoas que estão muito preocupadas com as riquezas. E o quarto solo, né, que são os crentes verdadeiros.
Então, o que a gente vê hoje, igreja, infelizmente, uma palavra que não condiz com a realidade, que não condiz com aquilo que Jesus deixou. Ele deixou aqui, né? Agora, o que nós vemos são várias pessoas aceitando essas palavras, recebendo essa palavra. Por quê? Pecando pela falta de conhecimento. A gente não tem que agradar preletor, a gente não tem que agradar pastor, bispo, não. A gente tem que agradar Jesus Cristo. E a forma de agradar Ele é na palavra. Essa é a forma de agradar Jesus. Porque naquela época, já existiam falsos profetas, falsos mestres. Né? Jesus morre, e logo em seguida já surgem uma multidão. O apóstolo Paulo teve problema com isso. Então, como que a gente não vai sucumbir, não vai aceitar essas palavras? É lendo a palavra de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo foi bem claro. O que ele falou? Se alguém vier pregar um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, se alguém vier, ainda que seja um anjo do céu, pregando alguma coisa diferente daquilo que nós temos pregado, é anátema. O que é anátema? Amaldiçoa. É isso. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a palavra de Deus? Então você acaba acreditando no que muitos estão fazendo por aí. Então a gente tem que estudar a palavra de Deus. Né? Se não tem respaldo na Bíblia, irmãos, não receba. Amaldiçoa mesmo. Quem falou foi Paulo, que escreveu 90% do Novo Testamento, através do Espírito Santo. Então, essa é a importância, irmãos, da gente cada vez mais estudar a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, de repente, se o pregador, se o preletor, se o pastor, se o bispo, para você, de repente, confrontar ele. Não, você só não vai receber a palavra. Só isso. Não receba. A gente não pode pecar pela falta de conhecimento, né? Infelizmente, hoje, nossa vida, ela tem muitas tribulações. É uma correria muito grande. Mas somos nós que temos que dar um jeito de encontrar um tempo para Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo encontrar um tempo para a gente. Não é o contrário, não. Somos nós. Né? Então, cada um tem que ver a sua agenda e falar, aqui eu consigo fazer meu devocional, aqui eu consigo ler a palavra, aqui eu consigo orar. Para a gente ter sede da palavra de Deus. Para que essa semente aqui, ela caia em bom solo e frutifique e dê bons frutos. Amém, igreja? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem tem sido você? Que tipo de solo é o teu coração? A semente, quando é lançada no seu coração, é um coração à beira do caminho? É um coração à beira do caminho, um coração duro? É um coração superficial? Que a semente chega a germinar, mas não tem raiz em si mesma, porque embaixo da terra tem muita pedra. Seu coração é um coração que a palavra de Deus concorre com os espinhos? Ou seu coração é um coração genuíno, é um coração verdadeiro? Quem tem sido você? Que tipo de solo tem sido o seu coração? Aí eu quero fazer umas ponderações aqui, igreja, já para eu encerrar. Algumas lições. O fracasso, ele não pode determinar a nossa missão, né? O fracasso, ele não pode determinar, não pode fazer a gente parar. Porque às vezes, muitas vezes a gente lança a palavra de Deus e a gente não vê aquele resultado imediato.
Então, muitas pessoas acabam ficando um pouco desiludidas, tristes, por conta de um certo fracasso, né? Seria mais ou menos assim. Esse culto da manhã, ele, se não me engano, ele tem 4 meses, eu acho. 4 para 5, acho que 4 meses. Não é um culto que está cheio ainda, mas em nome de Jesus vai ficar. Agora, já pensou que as pessoas que estão aqui nesse culto de manhã, pela manhã, elas falam assim, não vamos mais para a igreja não. Tem meia dúzia de pessoas, né? Então, o que a gente está fazendo não está surtindo efeito. O fracasso não pode determinar a nossa missão. Então, a gente não tem que estar preocupado com as multidões. Às vezes tem muito pregador preocupado com as multidões. Não está preocupado com a semente que é lançada. Ele só está preocupado com os aplausos para ele, das pessoas carregarem ele no braço. Tem muito pregador assim. O mais importante era a semente, que era para ele se preocupar, ele não se preocupa. Em nome de Jesus, às vezes, entra uma única pessoa aqui, e a palavra que vai ser lançada transforma a vida daquela única pessoa. Às vezes você está pregando para uma multidão, e você lança a palavra, e a palavra não vai frutificar em nenhuma delas. Então, o fracasso não pode determinar a nossa missão. O semeador, irmãos, ele não fez questão de escolher o solo. Jesus não escolhia nenhum solo. Ele simplesmente, ele lançava a semente. Ele sabia que ia cair nos mais diversos solos. Ele tinha conhecimento disso. Que pessoas não receberiam, mas ele não fez acepção de pessoas. E nós vivemos num mundo, igreja, que nós fazemos acepção de pessoas. A verdade é essa. Às vezes vai passar ali uma pessoa simples, às vezes um mendigo, né? Às vezes uma pessoa embriagada, e você faz acepção de solo. Mas presta atenção, vocês sabiam que essas pessoas que estão na rua, às vezes ela tem um coração mais fértil do que muitas pessoas que estão dentro da igreja? Muitas pessoas que estão vindo aqui simplesmente por achar que é um clube social. Muitas pessoas que vêm para a igreja porque acham que vêm atrás do ministério. São pessoas que não tiveram um reconhecimento fora, mas que querem ter um reconhecimento dentro da igreja. Quem tem que ser reconhecido dentro da igreja não é nem ser humano nenhum, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós não devemos nunca fazer acepção de solo. Eu lembro que já tem uns 2 meses, eu vi a Gleice ali fora. Eu até achei que ela estava naquele ônibus ali que vai para São Paulo, né? Paraguai, não sei, aquele ônibus. E ela foi se achegando e eu saí daqui, eu avistei dela aqui de baixo. Fui lá e falei com ela e chamei ela para assistir o culto. Ela falou, aqui é uma igreja? Eu falei, é. Ela é da Venezuela, né? Não foi, Gleice? Aí ela falou, eu estou procurando uma igreja. Eu falei, então você encontrou. Peguei ela pelo braço e já sentei ela aqui. Foi assim? E hoje ela está aqui. Então, não podemos fazer acepções de solo. Às vezes tem uma pessoa simples que recebe a palavra, vai frutificar a 100, 60 e a 30 por 1. Às vezes tem uma pessoa de terno e gravata que vai só te ouvir e vai falar que recebeu, mas não recebeu foi nada. Amém? Falei agora, irmãos, que o problema ele não está na semente, né? E sim no solo, no coração de cada um. Esse era o problema lá atrás, na época de Jesus. Hoje nós temos um problema mais sério, né? São semeadores estragados, a semente estragada e vários solos estragados. Ou seja, é uma situação pior do que da época de Jesus. Porque Jesus, não tem o que falar dele. Ele é o cabeça da igreja, ele é santo. Não tem mácula nele. E o que saía da boca dele era o evangelho puro.
A situação hoje, infelizmente, está pior. E por último, irmãos, toda vez que a palavra de Deus for lançada, pode ter certeza que o maligno vai vir atrás. Porque essa é a função dele. Essa é a função primordial de Satanás. É arrebatar a semente dos nossos corações. Então nós devemos sempre orar. Devemos sempre estar vigilante. Para que isso não ocorra. Para que isso não aconteça. O nosso local de oração maior, muitas pessoas pensam que é dentro da igreja. Não, o nosso local de oração maior é na nossa casa. Não permita que as coisas do mundo, que as tribulações, retire esse momento com Deus. A gente não pode permitir isso. Infelizmente, isso acontece muito. Às vezes acontece até comigo. É normal acontecer, mas tem sempre que estar se policiando. Porque essa é a intenção do inimigo. Cada vez mais fazer o quê? Ele jogar sempre mais coisas pra gente. E a gente acha que é uma coisa até natural. A gente acha que é uma coisa que está correndo. Mas é ele fazendo você deixar Jesus Cristo de lado. Então cada vez mais ele vai arremessando coisas na gente, na nossa vida, no nosso cotidiano. E quando a gente vê, até aquelas coisas que era pra gente fazer, que ele mesmo tá jogando, nem tempo a gente tem para fazer. E a nossa parte com Jesus, nosso momento de intimidade com ele, ele fica em segundo, em terceiro plano. Amém, irmãos? Vamos levantar, colocar de pé. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti te damos glória, Senhor. A Ti louvamos. Nessa manhã, meu Pai, nós te pedimos que toda palavra que for lançada, Pai, toda semente que for lançada, Senhor, nos nossos corações, que essa semente, Senhor, não caia num coração desviado à beira do caminho. Que essa semente, Senhor, não caia, meu Pai, num coração superficial, num coração raso. Que essa semente, meu Pai, não caia, Senhor, em um coração espinhoso, em que os espinhos vão abafar a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda palavra que for lançada, que seja a palavra santa, genuína, a palavra pura e verdadeira, e que essa palavra, meu Pai, venha cair no quarto solo, o solo fértil. Que essa semente venha frutificar, Senhor, e venha dar bons frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1, em nome de Jesus Cristo. Amém.